oportunidade de estarmos com os irmãos nesta noite. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa grande oportunidade de estarmos com os irmãos, agradecer ao nosso pastor Benedito pela confiança, obrigado por nos conceder essa grande oportunidade, ao nosso superintendente de escola dominical, queremos agradecer também, bem como a cada um dos irmãos que nos recebe aqui com grande alegria, com grande satisfação. Para a gente é uma grande honra poder estar aqui com cada um de vocês nesta oportunidade, para compartilhar um pouquinho e construir um pouco do conhecimento também com os irmãos nesse simpósio de escola bíblica dominical. Geralmente, irmãos, quando a gente trata de um assunto tão amplo quanto é a escola bíblica dominical, a gente tem N situações para serem tratadas. E muito bem, os irmãos aqui escolheram alguns elementos para que pudessem tratar desse tema que é muito amplo, é tão amplo, porque para nós, às vezes, que frequentamos essa escola simplesmente aos domingos e outros que não reconhecem algumas das demais atividades, é muito comum que nós apenas observemos a escola bíblica dominical com aquele olhar do estudo dominical, aquele estudo que tem amanhã de domingo, e simplesmente não percebamos a dimensão que é a escola bíblica dominical. Tanto é que, se nós fôssemos tratar ou fôssemos passar um ano discorrendo sobre escola bíblica dominical, acho que nós ficaríamos aqui fazendo uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em EBD, porque o assunto é muito profundo e muito abrangente. Nessa oportunidade, embora eu sabia que fosse um simpósio, eu escolhi trazer aos irmãos uma abordagem um pouco mais acadêmica, voltada para o universo do que é a escola bíblica dominical. Eu gosto muito, principalmente, de usar o Data Show, porque nos permite, vendo as imagens que serão inseridas ali, de forma melhor para nós compreendermos as verdades que nós queremos passar aos irmãos. Não trouxemos nada que vocês não saibam. Vocês já sabem isso aqui de cor e salteado. Então, a única coisa que a gente está trazendo é compartilhar um pouquinho de fragmentos, e com esses fragmentos que nós queremos compartilhar, nós queremos que os irmãos, ao final desta apresentação, também tragam as suas inquietações, para que nós possamos, então, fazer jus a este simpósio de escola bíblica dominical. O tema já é muito, por si só, já é muito rico, nós vamos ver isso na apresentação. E se tiver alguma dúvida, eu peço aos irmãos, como sempre digo em alguns cursos, pergunte, pergunte e pergunte, não saia com dúvida. Às vezes aquela dúvida pequena que você tem pode ser o maior achado para algumas outras pessoas. Então, se tiver a oportunidade, pergunte, 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 porque nós estamos aqui justamente para aprender junto. Afinal, o conhecimento é uma construção contínua. Ela não é obra do pastor Aparecido, do pastor Benedito, da Assembleia de Deus em Barra Pirante, do Ministério de Madureira, ou qualquer que seja o ministério. Ela é o conhecimento é algo que é construído com vários elementos. Então nós trazemos, um traz o tijolo, o outro a pá, a enxada, que é um linguajar que todos nós conhecemos, o outro traz a pedra, o outro traz o cimento, o cal, e vamos misturando os blocos, e a gente vai assentando e vai construindo o conhecimento na medida que o Senhor for nos concedendo a sua misericórdia. Nesse título aqui da abertura, nós colocamos ali em cima o título que foi escolhido pelos irmãos, que é Efésios 4:12, e aqui o título que hoje nós queremos compartilhar com vocês, que é a EBD promovendo o aperfeiçoamento no evangelismo. Próximo, por favor, meu querido. Nesta apresentação eu coloquei alguns pontos-chave, uma breve introdução, uma contextualização em tríade histórica da EBD, a instrumentalidade, os 3 M's do estudo da EBD e alguns modelos e métodos e técnicas de evangelismo na escola bíblica dominical. Então, como eu disse, vai ser uma apresentação realmente de simpósio, de seminário, uma apresentação acadêmica, mas a gente tem o interesse, irmãos, que o maior dos maiores, que é glorificado, que é honrado com a nossa presença aqui, que é Ele, o Senhor Jesus, Ele seja sempre enaltecido por isso. Então, não é porque é uma abordagem acadêmica que nós estamos proibidos de sentir realmente Deus aqui nos ensinando, nos capacitando. Vamos lá? Próximo. Seminário. Por que eu coloquei aquela palavrinha seminário lá em cima no topo dessa
nessa breve introdução, e eu preciso fazer essa introdução para a gente compreender um pouquinho melhor o que é que nós temos, qual é a nossa proposta enquanto simpósio. Porque seminário é um nome particular que é utilizado desde o princípio da história das Assembleias de Deus no Brasil. Desde que a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus, desde que ela foi fundada no ano de 1910, esta palavra tem acompanhado muitíssimo os trabalhos das Assembleias de Deus. E como ela vem acompanhando? Porque esse é o modelo que nós escolhemos, que a Assembleia de Deus, desde o seu início, tem utilizado. E por que ela usa o modelo de seminário e não o modelo tradicionalmente acadêmico quanto a Assembleia de Deus dos Estados Unidos? Porque nós, quando fomos fundados por missionários suecos, que tinham na tradição de um grande educador chamado Levi Petrus, a ideia de que devíamos ter uma formação diferenciada. E aí onde nasce a ideia de que a Assembleia de Deus do Brasil iria utilizar a linguagem de seminários e não só de outros níveis acadêmicos. Próximo, por favor. E a gente não pode deixar também da perspectiva do próprio tema, que está em Efésios 4:12. Próximo. Que nada já nos indica, próximo, 3 grandes desafios. Primeiro, aperfeiçoamento. Segundo, desempenho. Terceiro, edificação. É o que nós temos em Efésios 4:12. Próximo. Dentro do aperfeiçoamento nós temos uma coisa chamada formação específica, contínua, atualizada e contextualizada. O que é isso para nós enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo? Uma coisa bastante interessante para a gente. Pensar que a formação específica não é só a formação bíblica, não é só a formação teológica, não é só a formação acadêmica, mas também a formação espiritual. Essa formação ela tem que ser específica, contínua, porque tem pessoas que aprendem uma coisa e passam anos e anos achando que aquilo é a verdade mais absoluta do mundo. É igual aquela história do irmão João 14. Eu me sinto à vontade aqui, pastor, porque eu pertenci ao Ministério de Madureira até 1996. Dirigi a congregação Campo de Ouro Fino, no sul de Minas Gerais, no início, até a entrega, quando o pastor Taíde Rodrigues de Lima, na época, que era nosso pastor presidente, recebeu o campo de Ouro Fino. Então ele contava muitas dos seus testemunhos. E ele contava que havia uma igreja e o pessoal se revoltou lá na igreja, porque tinha um irmão que ele só lia João 14. E todas as vezes que ele lia, só lia João 14. E aí juntou um grupo de irmãos, porque tinha o irmão João 14, e foi na sede falar com o pastor presidente. Nós não aguentamos mais o irmão João 14. Já estava até apelidado, o irmão era o irmão João 14. E chegou lá o pastor, muito sábio, olhou para aquele grupo de irmãos e perguntou para eles: escuta, ele só lê João 14, só lê João 14. E o que está escrito em João 14? Um olhava para o outro assim e dizia: olha, eu acho que começa mais ou menos, mas só aí já deu para perceber. Então o pastor olha para eles e fala assim: já que vocês não aprenderam até hoje o que é João 14, volta para lá, aguenta ele mais um pouquinho. Então a formação ela precisa ser contínua e precisa também ser atualizada e contextualizada. Então as pessoas precisam aprender, ter o conhecimento de Deus, ter o conhecimento da palavra, mas que este conhecimento ele possa ser amplo, não só a lição. Hoje nós temos dentro da própria escola dominical não só os subsídios teológicos, históricos e outros subsídios, como também outros materiais que nos ajudam muito a entender melhor esse contexto. Na questão do desempenho, a performance, ou seja, como é que eu estou recebendo isso, como é que eu estou fazendo que isso seja útil na minha vida cristã. E o terceiro é a edificação, que é alicerçar pelos bons exemplos. Mas nós vamos até aqui no aperfeiçoamento, que é o tema principal desta palestra. Vamos lá, próximo. E aí temos a primeira perspectiva do seminário, a perspectiva do tema e as experiências e vivências que a gente passa no final com os irmãos. Próximo. Definição de EBD. Qual dos obreiros que está mais próximo aqui pode ler para mim essa definição? Quem é o voluntário? Quem que é o voluntário? Vamos de leitura aí. O irmão? Pode ser? Aquela definição, por favor. Lá.
Considerando o contexto eclesiástico brasileiro, podemos definir escola dominical como a principal agência de ensino da igreja e concilia instrução bíblica para o crescimento espiritual do povo de Deus, com a evangelização dos povos. Ela é o departamento que reúne as melhores condições de ensinar as Escrituras de forma sistemática e progressiva, objetivando o conhecimento de Deus e o desenvolvimento da fé cristã. Podemos dizer que a EBD é um braço muito forte e eficaz da igreja para alcançar as metas de evangelização, discipulando, integração dos membros e formação de uma liderança bem preparada para o exercício ministerial e comprometida com o reino de Deus. Amém? Amém. Fácil, simples, prático, é isso que é a EBD. E justamente na sua própria definição, o termo de definição da EBD, nós encontramos já evangelização dos povos, de um modo geral, missões, e encontramos a EBD. Nosso superintendente falou em departamento, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, e metas de evangelização. Próximo. Aqui um quadro típico de Wright, ainda quando no início da escola bíblica dominical, é apenas uma gravura histórica, mas que é uma mensagem bastante interessante que eu resolvi trazer para os irmãos. Qualquer ED, escola dominical, cuja atividade docente for confinada somente aos domingos, crescerá pouco. Próximo. E aí, qual é o status da EBD? Eu de vez em quando sou assim mesmo, eu gosto de andar, conversar com os irmãos, porque nós temos uma atividade educativa, né? Então isso é muito gostoso. Vamos lá. Primeiro, era a agência. Próximo, que é uma atividade de apoio principal à da igreja. Qual é a atividade principal da igreja? Tem carteirinha? Sim ou não? Se reúne só aos domingos? Só ficar aqui como se fosse um clube que a gente não tem nada para fazer? Não, ela é muito mais que isso. Tá? Próximo. Ela tem o status de instituto, porque é uma organização geralmente de ensino permanente criada com fins definidos. E a escola bíblica dominical tem esses fins. Próximo. E ela também é um departamento, porque ela é uma divisão especializada da igreja. Ela não é apenas aquela reunião que nós temos no domingo, que nós temos obrigação de vir. É muito mais que isso. E ela tem algumas características que são próprias. Ela tem vida própria e é um órgão de assessoria da igreja, auxiliando a direção da igreja rumo à nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, vejam bem que a coisa aqui é bem complexa, porque isso se retroalimenta. Não é uma coisa que simplesmente você criou e ela fica estagnada. Não, ela é muito mais ampla. Ela passa por todo o ciclo de integração da igreja, como agência, como instituto e como departamento, alcança a vida própria, é um órgão de assessoria da direção da igreja e ajuda a igreja a encontrar o seu objetivo final, que é alcançar a grande graça de Deus e o grande dia do Senhor. Vamos lá? Isso é o que vai acontecer com uma EBD que é morta. Uma EBD que simplesmente não considera os fatores principais do Evangelho de Cristo. Ela simplesmente acaba sendo uma atividade da igreja. Só a atividade da igreja. Aí ela perde seu sentido. Ela perde a razão de ser. Ela perde a sua essência. E quando ela perde a sua essência, se torna algo que na realidade não dá para você fazer nada com ela. Né? Próximo. Pode passar mais dois, por favor. Mais um e dois. E aqui começa a nossa trilha histórica com base no tempo que os irmãos escolheram. Primeiro, eu estava orando ao Senhor e o Senhor nos direcionou sobre essa trilha histórica. Ou seja, 3 coisas que nós precisamos perceber, fazer urgentemente quando falamos de EBD e evangelismo. Primeiro, é que da necessidade social local, passando pela educação formal, à prática da educação confessional. E aqui nós temos 2 quadros, também mais ou menos de 1850, 1860, quando nasce a escola bíblica dominical. Ela nasceu em 1870, na Inglaterra, com o Raikes. E o Raikes, ele descobriu, como vocês sabem, não preciso estar falando isso para vocês conhecem aqui muito melhor do que eu. O Raikes, ele cria a escola bíblica com viés, ou seja, com foco voltado em atender uma demanda social. Havia uma demanda social. Qual é a demanda social?
um grupo de crianças ficava xingando no domingo e jogando bola do lado do lugar onde ele morava. E justamente ele, como era um jornalista muito conceituado, ele costumava escrever seus artigos no domingo pela manhã. E aquelas crianças xingando e muitas vezes até roubando os transeuntes, as pessoas que passavam pelo lugar. E o Reitz, ele olha e fala assim: peraí, eu preciso fazer alguma coisa com essas crianças. E como cristão, bom cristão que era, o que ele resolve fazer? Criar uma escola em que ele pudesse, mesmo diante das mutilações, das dificuldades, porque naquela época, em virtude da Revolução Industrial, as crianças eram submetidas a trabalhos escravos tremendos. E com essa postura que havia na sociedade, era muito difícil de alguém ter como criar alguma coisa que pudesse sanar aquele problema social. E o Reitz, então, junta um contingente de crianças, leva para a casa de uma irmã que cedeu a casa, né? E nessa casa ele começa a falar de Bíblia, de Jesus, de palavra de Deus, e começa também a falar de coisas materiais como matemática, álgebra e da própria língua inglesa. Aqui nós vemos aqui um dos exemplos de que Reitz utilizava, né? E a gente pensa, que modelo atual é uma versão do modelo real? Como entender a EBD como uma iniciativa que não nasceu na Assembleia de Deus? Porque até hoje, para muita gente, a EBD é cada Assembleia de Deus. E não é bem por aí. A Assembleia de Deus nasceu justamente num contexto totalmente diferente. Mas adquiriu para ser essa boa prática da Escola Bíblica Dominical, não só como uma forma de estar fazendo da necessidade local, passando pela educação formal, a prática da educação profissional, para muito mais. É o que nós vamos ver no próximo. Esse aqui é o Robert Reitz, fundador de 1780. E aqui diz que o movimento dele não só atingiu as igrejas, as pessoas, mas também como influenciou toda a educação do mundo. Esse é um dado que deve ser lembrado com muito carinho por nós evangélicos. Porque se existe uma educação secular que tem algumas práticas que são consideradas as melhores práticas, ela nasce justamente disso aqui, do legado, da memória e da história do Reitz. Vamos lá? Próximo. E aí vem o segundo contexto que ele atua, que é o contexto social, formativo e catequista. Porque catequista, na realidade, é um nome que a gente vê muito falar na Igreja Católica. Mas catequizar é envolver, é mergulhar. E no Reitz ele faz isso quando ele convoca a sociedade a pensar um pouco mais sobre a Bíblia. É um contexto formativo porque ele não só forma para a Bíblia, ele se forma para a vida. E é um contexto social por aquilo que nós falamos, que era o trabalho que ele desenvolvia. Próximo. E aí vem o segundo ponto. Da pesquisa e orientação cristã à capacitação ministerial sólida. Ou seja, o que nós fazemos hoje com a EBD. Eu não sei se isso continua valendo em todas as igrejas, mas pelo menos na minha época, no ministério, se você não fosse aluno da escola dominical, ascensão ministerial, esquece. Continua assim. E é bom, é lindo, é maravilhoso. Quando a gente pensa em ascensão ministerial, você pensar que o cidadão que está ascendendo ao ministério, está alcançando patamares maiores, é aluno regular, matriculado na escola bíblica. Porque se você não tem essa preocupação em formar-se, em ganhar conhecimento, fica difícil. Hoje em dia nós temos um grupo grande de pessoas que quer a famosa formação fast food, a verdadeira comida rápida. É a ideia de fazer um curso muito rápido, aprender muito rápido e chegar ao ponto muito rápido. Só que quando você come muito rápido e a comida, ela, com certeza, ela não vai digerir bem. E o que vai acontecer, quando você chegar lá, você é um candidato sério a ter uma forte indigestão. E aí, se você não estiver preparado, amigo, sinceramente, você não vai conseguir ficar lá em cima. Então, muito cuidado. Porque quem almeja, lógico, tem que almejar. Mas primeiro tem que cuidar-se, principalmente da boa formação. Então, a escola ela carrega isso desde que o casal Calley chegou no Brasil. Os Calley vieram ao Brasil depois de uma tentativa metodista de implantação da escola bíblica no Brasil.
E aí tem aqui um quadrozinho mais ou menos com uma foto da época, de 1855, quando eles vieram para o Brasil e para fazer a primeira escola bíblica, com texto inclusive de Jonas, no capítulo 3. E aí eu deixo para vocês aqui Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa, né? Ele está conosco, amém? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ensinar não é só ganhar. Hoje nós temos também essa grande preocupação. Ganha e o solidificar. É por isso que existe uma preocupação hoje, principalmente na apologética, com respeito aos que se dizem amigos e simpatizantes do Evangelho. São pessoas que um dia estiveram entre nós, e hoje uma grande parte deles se considera sem religião. Ouvem hinos evangélicos, músicas evangélicas, gostam e são simpatizantes dos evangélicos, mas não tem nada de compromisso com Deus. O compromisso com Deus já era. E aí gera outras indagações. Vamos lá? E aí nós temos o terceiro ponto, que é justamente o ponto que nós estamos tratando aqui, da capacitação dos evangelizadores à prática evangelística. EBD, ela faz isso, capacita os evangelizadores e faz prática evangelística. E aí tem esse ciclo aqui. E nesse ciclo, o que nós queremos alcançar? Qual é a grande preocupação da escola dominical enquanto entidade que está querendo promover o evangelismo? Primeiro, são 3 os grupos que ela precisa alcançar. O primeiro grupo são os não alcançados externos, ou seja, as pessoas não crentes, as pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós vamos ver algumas técnicas aqui, algumas formas que você já conhece, já fazem. O segundo são os não alcançados internos. É aquele grupo que está na igreja, mas não frequenta a escola bíblica dominical, porque eles consideram que sempre há algo mais atraente que a escola bíblica dominical. E o terceiro grupo seria o grupo dos não alcançados pelo ensino. São aqueles que frequentam a escola dominical, frequentam a igreja, mas o ensino não consegue alcançar essas pessoas. São aquelas pessoas que até têm predisposição, têm nome, têm rótulo, mas infelizmente o ensino não conseguiu moldar a personalidade dessas pessoas para que essas pessoas sejam cristãos melhores. Quando lemos a parábola do semeador, embora tenhamos todo um contexto, tanto teológico, quanto histórico, antropológico, metodológico ali, existe uma grande preocupação do autor em mostrar para nós, enquanto igreja, que independente da terra que se semeia, é importante manter a semeadura. É importante que a nossa semeadura ela seja uma semeadura grande, forte e sem temer os resultados. Hoje nós queremos resultados imediatos, queremos plantar hoje e colher amanhã, e isso não é bom, porque nós sabemos que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Amém, irmãos? Amém. Tá legal até aqui? Tá bom até aí? Falando muito rápido, tá bom, irmãos? Amém? Glória a Deus. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor. Esse é o nosso jeito, irmãos, tá? Então, por favor, se tiver difícil, a gente dá uma paradinha e a gente retoma algum assunto para a gente poder conversar. Vamos lá, próximo. E aí, dentro da tríade histórica, se nós formos analisar a Bíblia, os contextos bíblicos, não vamos encontrar em nenhum momento, a ideia de que a igreja ou seus departamentos de assessoria, como a escola bíblica dominical, esse departamento que tem N funções, nós vamos encontrar desconexões com esses contextos. Iremos encontrar Abraão no contexto de evangelização, Moisés, Israel enquanto nação escolhida, Davi, Salomão, Jonas, Daniel, os cristãos e a própria EBD, se nós formos analisar os textos bíblicos. Lógico, não daria tempo de ficarmos analisando cada um deles,
mas gostaria que um dos irmãos ou irmãs lesse para a gente lá o Salmo 51 e o versículo de número 13. Por favor, quem achou Salmo 51, versículo 13, pode ler. Salmo 51, versículo 13. Ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão. Está vendo aí como é grande a nossa responsabilidade? Próximo, por favor. Os 3 M's que a gente coloca. Próximo, vai passando. Pode passando. A gente não vai parar aqui, porque só para os irmãos terem uma ideia. Os 3 M's do estudo da EBD: o momento, o modelo e a motivação. O momento vem justamente que tudo tem um tempo histórico. A Bíblia teve e tem um grande lugar de importância e destaque nas sociedades. Moisés, um grande estadista, um grande guerreiro, um homem de guerra, um cientista, um profeta, poeta e que tinha muitos conhecimentos. Nós vemos Davi, com toda a sua estratégia, e outros grandes exemplos. O próprio Daniel, no contexto da Babilônia, com seu conhecimento sobre as Escrituras, porque quando a gente fala de Bíblia, a gente só pensa a Bíblia de Gutenberg, do ano 1496, quando no início do século XV, nós temos a Bíblia impressa. Não, é muito mais que isso. Quando nós pensamos Bíblia, nós devemos pensar desde a Torá, desde lá atrás, desde os primeiros rolos, desde os primeiros pergaminhos, desde os primeiros papiros, até a concepção de Bíblia que nós temos nos dias atuais. Então, isso, o momento, faz com que o estudo da EBD nos reporte, nos leve a algumas realidades que também precisamos considerar. Segundo, o modelo. Nós temos o modelo original, que é o modelo de Reis, dos Scalen, e o modelo metodista, que foi o primeiro modelo no Brasil. Nós temos o que temos hoje, que é o modelo seminarístico, que é isso que nós temos as classes divididas e a exposição oral. Os professores vêm e fazem a exposição oral. E qual é o modelo que nós queremos para evangelizar? Qual é o modelo que nós queremos? Fica a pergunta: qual é o modelo que nós queremos para evangelizar? Ou será que nós não queremos um modelo para evangelizar? Estamos na zona de conforto. Está muito bom, está legal, estou salvo em Jesus Cristo e o resto não é problema meu. Então, precisamos pensar não só no modelo que temos, mas também no modelo que queremos. E tudo isso passa por um terceiro M, que é o M de motivação. Hoje nós temos muitas pessoas desmotivadas, mas quando nós paramos para pensar o que nos move, por que nos move, como nos move, nós chegamos a um denominador comum. O que nos move? O que te move? O que te trouxe aqui hoje? O que te traz aqui todos os dias? Só a credencial? Somente a oportunidade? Você não tem mais nada o que fazer? Simplesmente isso? Não, há algo maior, que diz lá dentro do nosso interior, que nós dependemos total e exclusivamente da grande misericórdia de Deus. E nessa dependência da grande misericórdia de Deus, nós não podemos nos calar. Nós temos que realmente tocar não só a buzina, a trombeta em Sião, mas não para perturbar os moradores da terra, não. É justamente para alertá-los que existe um caminho melhor. O mundo está sem esperança, rumo sem esperança. O mundo está em crise, enquanto a igreja está em Cristo e precisa mudar, mostrar isso para o mundo que está em crise. Próximo, por favor. E aí, chegamos aos métodos e técnicas de evangelismo da EBD. Primeiro, quem poderia ler para a gente, dos obreiros aqui? Tem mais um voluntário aí? Pode ser? Por favor, vai ler o A. Boa recepção ao visitante por parte da escola dominical. Alguém já disse com muita propriedade: uma pessoa vai onde é convidado, entra onde é bem recebida e permanece onde é acolhido. Amém? Começa por aí. Se você tem um ambiente na escola bíblica dominical, misericórdia, difícil. São 3 fatores
Você quer que ela venha, mas se ela não é bem recebida, como é que ela vai vir, vai se sentir à vontade e vai estar bem? Se ela não é bem recebida, com certeza ela não foi bem acolhida. Porque até pouco tempo atrás, as pessoas quando vinham para este ambiente, se preocupavam não em mostrar a sua aparência física ou seu suposto status, mas as pessoas estavam sempre preocupadas em mostrar a grande misericórdia e a graça de Deus. E aí, se somos bons, para convidar, bons para receber e bons para acolher, pode ter certeza absoluta de uma coisa: a igreja vai crescer, e aí não vai caber pessoas nessa acolhida. Tem muita gente, infelizmente, hoje, nós sabemos que existem dois motivos básicos para isso, mas o grande problema é que hoje tem também, devido às grandes perseguições, grandes dificuldades da vida, muitas pessoas que são verdadeiras não me toquem, não me reles, né? Não é línguas estranhas não, irmão, tá? O verdadeiro não me toques e não me reles. Então fica difícil, porque as pessoas esquecem o nivelamento espiritual, né? Ainda essa semana eu comentava com alguns irmãos e alguns amigos justamente o texto de Gálatas 3, 26 a 28, quando justamente sugere o quê? Um nivelamento. Lá fora, você, o nome fulano de tal, o número do seu RG é diferente do meu, o número do seu CPF, as suas impressões digitais e o seu ácido ribonucleico, o famoso DNA, é diferente. Mas aqui dentro, todos somos um em Cristo Jesus e nivelados espiritualmente. Glória a Deus. As nossas credenciais ficam daquela porta para fora, porque de lá para cá nós não temos espaço, nós não temos tempo, nós não temos condição alguma de não ter outra coisa senão ser esse nivelamento espiritual. E isso para a glória dele, porque dele, por ele, todas as coisas foram feitas também para ele. Item B: evangelização com classe para novos convertidos. Nossas igrejas, infelizmente, de um modo geral, sofrem com a questão de espaço físico. Por quê? Ao contrário de 1870, 1890, 1900, porque foi só em 1889 que no Brasil nós alcançamos o direito de ser chamados de protestantes. Porque até naquela legislação de 1889, quando foi proclamada a República, nós éramos considerados cidadãos de segunda classe. Então nós não éramos considerados cidadãos. Até aquela época, todos que não professavam a fé católica eram chamados cidadãos de segunda classe. Então, naquela época, desde aquela época, quando as primeiras igrejas vieram para o Brasil, a grande preocupação delas era igreja, seminário e creche. Esse era o desenho das igrejas: igreja, templo, seminário e creche, justamente para atender, primeiro, a demanda de salvação; segundo, a demanda de formação; terceiro, a demanda de ação social da igreja. Hoje a gente sofre até com estacionamento, né? E o grande problema é que nós estamos falando tanto de meio ambiente, o mundo fala tanto de meio ambiente, e às vezes a gente mora do lado da igreja, mas tem que vir de carro, que é um problema seríssimo, e gera um transtorno danado na frente das igrejas. Isso também é evangelização, irmãos. Evangelizar pelo exemplo, evangelizar pela vida, evangelizar com atitudes. Isso é bem complexo. É um tema social de uma grande relevância e também traz uma grande discussão. Literatura gratuita distribuída especificamente na EBD com o endereço da igreja, agradecendo a visita. Hoje nós temos uma grande dificuldade de fazer esse trabalho porque custou. Mas não é impossível. Todos podem produzir literatura para a escola. Hoje toda editora tem esse tipo de literatura específica para convites da escola bíblica dominical. Visitação diversa. Mas não é aquela visitação que você chega na casa do cidadão, ele está com 500 quilos nas costas, você joga mais 500 quilos em cima dele, não. É aquela visitação que você vai para tentar buscar resgatá-lo. Aqui mesmo no Piratininga, nesses últimos
posso dizer, nos últimos 25 anos que a gente conhece Piratininga, a gente sabe de muita gente que deixou a igreja, muita gente descontente, muita gente que está aí na barbárie do mundo, sem querer voltar à igreja, com N desculpas, que não justificam, né? Que não justificam. É por isso que Deus levantou um povo novo, um povo diferente aqui, porque justamente tem muita gente que se acomodou, não quis saber de igreja mais, por N motivo, por N desculpas. E graças a Deus que nós não dependemos de pessoas, nós dependemos dele, que continua chamando e capacitando pessoas melhores para fazer o que muita gente não quer fazer. Deus tem prazer nisso? De forma alguma. Mas infelizmente, quando nós temos inércia, não sabemos para onde queremos ir e nem sabemos o que queremos fazer, simplesmente Ele toma a sua providência, porque o plano de Deus, ele continua. Se José fosse olhar para a frustração que ele teve quando ele olhou aquela sensação de ver Maria, quantos planos José não fez para aquele casamento, irmãos? Quantos planos? Era um casamento que durava no mínimo 7 dias, era uma senhora de uma comemoração. José estava esperando a sua esposa com muita ansiedade. De repente Deus mudou o plano e fala para ele: rapaz, recebe ela desse jeito, porque o que está dando no Espírito Santo. Para nós no século XXI isso é loucura, é coisa mentira, mas na mente de Deus, quem entende a mente de Deus? Às vezes nós estamos questionando a Deus por causa de frustrações, enquanto Deus está nos falando simplesmente: eu estou no controle. Enquanto Deus está no controle, meu querido, pode ficar sossegado, você vai chegar até o lugar que Deus determinou. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Práticas de capelania pelo departamento de EBD. Capelania hoje virou comércio, né? Infelizmente. Mas é uma prática que nós podemos fazer. Visitação, asilos, hospitais, presídios e muitos outros ambientes onde também podemos ganhar almas para Jesus. E a formação e a capacitação estão aqui. Para que seminário teológico maior que o seminário da Escola Bíblica Dominical? Não existe formação melhor, maior, mais bem apurada que essa daqui. Escola Bíblica de férias com gincanas bíblicas envolvendo a comunidade, tipo Bible Time. O Bible Time, os chineses estão tomando conta do Brasil, né? Já tomaram conta dos comércios. Hoje você vai em todo comérciozinho, que antigamente o pessoal que vinha do Nordeste vendia cinto, carteira, essas coisas todas, vendia aquelas lojinhas de R$1, de R$1,99. Hoje você vai no centro de Guarulhos, quem domina no centro de São Paulo, 25 de março, a maioria são chineses, né? As lojas de comércio também, quem vendia pastel. O cara vinha do Nordeste, abriu um comérciozinho, começava a fritar um pastelzinho ali, daqui a pouco com uma pastelaria grande, japoneses e outros. E os chineses hoje dominaram praticamente todo esse mercado. E eles estão arrebentando também na evangelização do mundo, né? Embora seja um número pequeno, a igreja na China hoje criou vários programas. E dentro um dos programas deles está isso aqui, o Bible Time, que é justamente a ideia de evangelismo com metas. Então hoje eles têm um livreto, e nesse livreto constam atividades que você tem que fazer durante a semana. E o que difere isso da nossa escola bíblica? Nada. Sabe por quê? Porque quando você abre a lição, na primeira página, onde está o tema da lição, o que tem lá embaixo? Referências bíblicas para a semana. Quem aqui lê as referências bíblicas da semana? Quem lê as referências bíblicas da semana? Pouquíssima gente, pouquíssima gente. Tem sim, tem pessoas que leem as referências bíblicas da semana. Por que existem as referências bíblicas da semana, irmãos? Para que nós já não cheguemos aqui e caímos de paraquedas. Pum! Caímos aqui de paraquedas. Não é para isso. As referências bíblicas, elas existem justamente para que nós tenhamos. Chegamos aqui no ambiente já familiarizados com o tema. É por isso que tem pessoas que vêm e às vezes ficam meio que, sabe aquele ditado do pessoal aí? Meio que viajando na maionese, né? Aí fica meio que, será que eu estou aqui, estou em Marte, estou na Lua, estou em Júpiter, eu estou em Netuno, Urano, Saturno, né? Porque às vezes acaba esquecendo de pegar essa oportunidade. Eu sei, a vida nossa no século XXI não é fácil. Trabalho, faculdade, escola, as demais atividades, são muitas. Capacitações, família, igreja, atividades da igreja, mas ler um versículo por dia, pelo amor de Deus, é nossa saúde espiritual, é nosso nutrimento espiritual.
é nossa base para ganhar alma. Vamos lá? Próximo. E aí nós vamos a EBD nas redes. Daqui a pouco a gente volta a comentar sobre isso. Nas redes sociais, eu não sei o que acontece, mas a maioria das pessoas que tem o famoso Facebook, a grande maioria gosta de bancar o agente secreto de Jesus. É normal, é comum. As pessoas se relutam a reconhecer que, independente de estarem naquele espaço, não deixaram de ser crentes em Jesus Cristo. E aí nós perdemos uma grande oportunidade, WhatsApp, perdemos uma grande oportunidade em Instagram, Twitter e várias outras redes sociais em demonstrarmos um pouco da nossa fé e que nós podemos fazer a diferença também no mundo nas redes sociais. Quantas escolas bíblicas dominicais têm perfil no Facebook? Uma discussão? Mais uma discussão. E aí nós poderíamos pegar esse versículo que você tem durante a semana para ler, porque todo mundo hoje compartilha um monte de tranqueira que não vale nada, mas pode compartilhar essas coisas lindas e maravilhosas que são as palavras de Deus. E aí você tem a página e você pode compartilhar lá. Leitura de hoje, segunda-feira. O seu grupo, se não quer criar um grupo aberto para continuar sendo agente secreto de Jesus, cria um grupo fechado para a escola bíblica dominical. Existem possibilidades e as ferramentas estão nas nossas mãos. Só não usamos se não queremos. Não falo de religiosidade voltada para a questão denominacional. Não, porque nós perdemos muito com isso. Religiosidade, cristianismo voltado para quê? Para um mundo melhor. Porque o mundo está esperando de nós algo melhor. Se nós não temos algo melhor para compartilhar, fica difícil. Vamos lá. EBD na rede pública de ensino. Hoje, nós usamos mesmo aqui no Piratininga 3, durante 3 para 4 anos, as salas de aula do Piratininga 3. E lá nós não só tínhamos escola bíblica, nós tínhamos cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade. Nós temos lá cursos de capacitação em recursos humanos, cursos de capacitação em bombeiro profissional civil, agente de portaria, zeladoria, fizemos cursos de capacitação para desenvolvimento de currículo, fizemos cursos de capacitação com uma série de profissionais, durante quase 3 anos aqui no Piratininga 3. Formamos, graças a Deus, uma série de pessoas com o trabalho de escola bíblica dominical dentro do Piratininga 3. Tá? Então, são portas que Deus abre e nós não podemos negligenciar essas portas. Amém? EBD nas redes de compartilhamento. Hoje fala muito em rede de compartilhamento as pessoas que estão trabalhando em rede de cuidados, cuidadores de idosos. Hoje tem aquela RENA, a Rede Nacional Evangélica de Assistência Social, que trabalha com um trabalho social fantástico. Né? Eu vejo muitas vezes pessoas da comunidade, em bairros como o nosso aqui, porque eu moro aqui na rua da igreja. Então eu vejo muitas vezes algumas pessoas comentando assim, a igreja não faz nada do social. Você que não sabe de nada que a igreja está fazendo, porque a igreja faz muita coisa, muita coisa. Se você não faz, é um problema seu, mas a igreja está fazendo, a gente está fazendo muita coisa. As pessoas precisam conhecer, porque a gente perde tempo procurando outras informações e não procuramos a informação que nos convém, que é justamente a informação de conhecer isso. EBD na era do marketing direto. Aí eu coloquei aqui o stand dos TJ. Você já viu os standzinhos que o pessoal está andando agora? Carrinho lá, parece carrinho de feira, né? Mas é marketing direto. O que é isso? É justamente usar as possibilidades que tem para poder levar a mensagem. Vocês já olharam os temas? Hoje, século 21, ninguém sofre de depressão. É verdade? Tem alguém que sofre de depressão? Tem? A doença do século. E aí, na doença do século, o que acontece? O pessoal colocou lá, bonitinho lá. Saiba sobre a depressão. As pessoas vão atrás. As pessoas querem informação sobre a depressão. E nós? Estamos depressivos. É a oportunidade de levar, né, alguma mensagem. Segurança
que nós estamos fazendo para isso? E aí nós pensamos, peraí, e esse marketing direto? Justamente sermos agressivos. É irmos lá e mostrarmos, criarmos ferramentas. A igreja tem um know-how fantástico, tem grande oportunidade, tem grande perspectiva, tem muita gente inteligente, cheio de Deus até a tampa, para fazer diferença nesse mundo aí. E é você que Deus quer usar para fazer essa diferença, para fazer esse trabalho. Amém? Amém. Deus pode contar com você? Amém. Deus pode contar conosco? Amém. Amém? Glória a Deus por isso. A EBD e as atualidades. Falei do meio ambiente, da água, né? Quem diria, São Paulo, famosa terra da garoa, e agora com crise de abastecimento de água. Isso é um tema para se falar, né? Por quê? O bioma, ou seja, o meio ambiente paulista, está passando por transformações significativas sob o aspecto ambiental. Estudos de grandes pesquisadores mostraram que árvores que tinham poder de mutação, com grandes períodos de estiagem, estão à beira de um colapso ambiental, porque não estão conseguindo fazer as mudanças necessárias em seu próprio meio, por escassez de água em pouco tempo. O que isso indica? Mudanças climáticas extremas. Enquanto tiver água pingando na torneira, a gente não está nem aí com esse tema. É uma realidade. Está aí. É mais uma discussão. Amém? E o L que eu coloquei para vocês aqui, esses pontinhos aqui, é porque cada um pode fazer alguma coisa diferente. E eu sei que pode. Eu não desacredito do potencial de ninguém na igreja. Todos têm um potencial fantástico. Todos vocês têm um potencial fantástico. Resta saber utilizar esse potencial fantástico que tem. Próximo. E aí alguns exemplos da igreja diversificando. Quem poderia ler para a gente aqui? Santo André. Quem pode ler daqui dos irmãos? Nosso superintendente pode ler? Por favor. Diante do pedido de socorro da comunidade local, a igreja não ficou omissa, não dispunha de espaço físico e apelou a uma escola pública secular. Afinal, crianças e jovens estavam se destruindo por conta das drogas. A igreja se mobilizou, investiu em treinamentos de voluntários para educar nas salas cedidas. A escola começou com cerca de 100 crianças e hoje tem 200 entre 4 e 16 anos, todas assistidas pela Escola Bíblica Dominical, que antes do ensino bíblico recebe uma refeição. Geralmente, a única refeição que aquelas crianças têm durante o dia inteiro. Isso custa caro, sabe por quê? Porque é investimento. E nem todos nós, nem todas as igrejas estão preparadas para nutrir isso. A gente pensa tanto em missões, tanto internacionais. A gente fala janela 10x40, que é a janela árabe, janela 3545, que é a janela túrquica. Mas de repente, missão local, aqui, na nossa escola bíblica dominical, pode ser muito mais rentável. Porque nós não estamos trabalhando para ostentar nossas credenciais. Nós estamos trabalhando para o reino de um Deus que nos conhece muitíssimo bem. Amém? É isso. Mário Marinho, através do projeto Café no Lar, a EBD inovou com um trabalho que é realizado nos sábados com a participação de alunos voluntários e voluntários. É escolhida uma casa, os responsáveis levam o necessário para o café e todo o aparato para servi-lo. É realizado um breve estudo com o tema pertinente, com um clima descontraído e acolhedor. Resultado em 42 reuniões realizadas, 36 decisões por Cristo. Amém? Alguém pode dar glória a Deus por isso? Por aquelas almas salvas? Porque se uma alma é importante, imagine então 36. Próximo. Exemplo, trouxe um de cada região do país. Goiânia, a igreja resolveu investir na EBD social com distribuição de cestas básicas a famílias carentes. O diferencial é que para recebê-las o aluno está matriculado e será assíduo frequentador. Além disso, é preciso
que em determinado período o beneficiário traga ao menos uma pessoa não cristã para assistir uma aula da EBD. E o resultado tem sido muito bom. Joinville, Santa Catarina. Temos 10.000 alunos matriculados e nossa meta para este ano é crescer 25%. Qual é a meta da EBD, da Assembleia de Deus, em Parque Piratininga, Ministério de Madureira, para o ano 2014? Crescer 10%? 5%? Não importa o tamanho da meta, seja 1%, mas que seja meta, que seja real, que seja atingível e que, acima de tudo, se busque atingir essa meta. Então, o diferencial está aqui. Temos grupos em hospitais, presídios e instituições sociais, além de reforço no evangelismo. A exemplo de outras ADs, a coordenação da IBD em Joinville também realiza distribuição de sopão e lanches em áreas distintas, além de levar a educação em proteção e defesa civil em áreas com riscos de desmoronamentos. A igreja tem convênio com o Centro de Recuperação para encaminhamento de dependentes químicos. Será que faz alguma coisa a igreja de Joinville? Será que é um exemplo que pode ser seguido e pode ser servido? Vamos lá? Porto Velho e Rondônia, além das costumeiras atividades evangelísticas desenvolvidas pela EBD, é realizada uma avaliação mensal, que inclui alunos matriculados, presença, visitantes, atividades extras desenvolvidas e um gráfico mensal. Gráfico, ver resultados, mensurar resultados. A EBD realiza cerca de 60 atividades evangelísticas por mês, onde todos têm a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Querer pregar no domingo, todo mundo quer. Querer pregar nos grandes cultos, todo mundo quer. Mas nessas pequenas reuniões é que estão precisando de grandes pregadores. Tá? E durante as atividades externas, cada turma aborda temas de interesse comum. É uma oportunidade a mais de integração entre os alunos, professores, além de ganhar almas para Jesus nesses espaços. Obtivemos no ano passado, segundo a igreja de Porto Velho, 674 decisões e 315 reconciliações. Aleluia. Posso ouvir aquele glória a Deus de novo? Aleluia. Teresina, apontado pela IBGE como um estado pobre, com um dos menores números de evangélicos no Brasil, a AD do Piauí resolveu encarar a dificuldade de frente. Não adianta fugir. Iniciou a capacitação dos seus professores de EBD, iniciou uma nova fase de suas atividades, com um grande desfile nas cidades menores, e contou com a participação da igreja, congregações, bandas marciais, patrulha mirim, exército e até o corpo de bombeiros. Vamos lá? Vamos. Considerações, porque não dá para terminar. Então a gente fica nas considerações, não finais, mas considerações iniciais. Se nós fôssemos resumir essa palestra, esse tema que nós temos aqui, teremos como termômetro que é indissociável a missão evangelística da igreja da EBD e a sua natureza. Ou seja, olhamos para trás e vimos que ela nasceu no contexto de evangelização, de pregação. Quem lê comigo aqui o 2? Vamos lá, todo mundo junto? A EBD é um método de empreendimento para o crescimento sustentável da igreja. Ou seja, ganhando, aperfeiçoando, formando, servindo, e o fluxo continua sustentavelmente. Nós não perderíamos para nenhuma seita, porque hoje nós encontramos pessoas que eram antigamente nossos irmãos na fé em Cristo Jesus, em situação de vulnerabilidade espiritual, é justamente porque deixaram de ter saúde espiritual. E sabe por que deixaram de ter saúde espiritual? Porque deixaram de receber a injeção da fé na escola bíblica dominical. Amém? Vamos lá? É preciso resgatar a essência psicossócio-espiritual da EBD. Que é isso? Atingir o ser humano, corpo, alma e espírito. É atingir a pessoa no geral. Nós sabemos que as atividades de ensino, porque nós estamos tão mal acostumados com as atividades de ensino, que a primeira coisa que acontece com a gente quando a atividade de ensino ela surge é a seguinte: ela pode ser mais dinâmica que possa ser. Primeira coisa que acontece quando nós temos o ensino, nós estamos sentados porque essa é a nossa posição. Então, geralmente, pela falta de determinada flexibilidade, acontece muito isso. Primeira coisa, o pessoal diz que tem o tal do Morfeu, né? Que é aquele deus do sono. A gente não acredita nessas coisas porque é mitologia grega. Mas imaginemos que existisse. A primeira coisa que ele faz é colocar sono nas pessoas e uma dor de dentes tremenda. Eles ficam assim. A segunda coisa é uma rasteira. Aí o camarada fica meio assim. E a segunda está com aquela coisinha na cabeça, está dando dorme, que é uma
Aí faz igual um presbítero uma vez em Vila Cruçá, lá na igreja do Braz, e nós estávamos também em um simpósio, e o presbítero já estava vendo até o Bin Laden andando no meio da igreja, né? E toda vez que ele acordava, ele, grande Deus, né? Aquela coisa assim tremenda, né? E estava ocorrendo um tiroteio fora da igreja, e quando o tiroteio começou, o baterista gritou de lá, irmão, é tiro, e grande Deus, né? Pelo amor de Deus, misericórdia, né? Vamos lá. O scanner da igreja é a EBD. O que é scanner? Scanner é aquele scanner de mesa. Lá nos aeroportos, hoje, principalmente esse negócio de Copa do Mundo aí, visitas internacionais, vocês sabem que no aeroporto, para embarque, a mala passa por um scanner, que é justamente que visa observar as propriedades do que está dentro daquela mala. A mesma coisa acontece com pessoas em vários aeroportos, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, hoje tem esses equipamentos nas rodovias federais, justamente para verificar quando um veículo passa, seja suspeito, qual é a condição desse veículo. E a escola bíblica dominical é o verdadeiro scanner quando você observa a igreja. Olha a escola dominical e olha a igreja. Se a escola dominical está uma bênção, pode ter certeza, a igreja é um fenômeno. Mas não é o Ronaldinho não, viu, irmãos? É um fenômeno, mas é abençoado em nome de Jesus. Vamos lá, próximo. E para não terminar, o que nós devemos promover? Análise de recursos disponíveis, humanos, materiais e culturais, que é a grande dificuldade. Hoje, nós temos dificuldade de encontrar voluntários. Todo mundo quer ganhar, porque existe uma tese do ganha-ganha aí, que é uma coisa horrível, né? Todos querem ganhar para serem pessoas da obra de Deus, muito da obra de Deus. Recursos materiais e culturais. Conteúdo e metodologia didática, para quem estou falando, com que material conseguir alcançar meu objetivo. E o currículo precisa ser repensado para ganhar almas, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Vai sempre haver coisas mais interessantes que a EBD, e nós não vamos ter a flexibilidade sem perder a qualidade. Não é só 4 paredes. Jesus, ele usava todas as oportunidades. Todas. O vale, o monte, o poço, a árvore, todos os lugares eram lugares pertinentes. A gente fica confinado muito dentro da caixa e às vezes a gente perde uma grande oportunidade de fazer uma EBD diferente. E aí perdemos oportunidades. Para terminar, ou para não terminar, lutar sempre, vencer talvez, porque as instabilidades da vida dizem isso, desistir nunca. Um nunca limitado a tentativas humanas, um nunca que não significa que em alguns momentos não precisa se recuar alguns passos para progredir outros. Ou seja, às vezes você anda 10 passos para frente, mas você precisa andar 10 passos para trás para retomar o fôlego da caminhada para conseguir continuar. E aí fica essa mensagem de Filipenses 4, 8, 9, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e viste de mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Próximo. Nunca desista, porque só se perde quando se desiste. A vitória pertence àquele que acredita nela, e àquele que acredita nela por mais tempo. Não adianta você acreditar na vitória só por um período de tempo, você tem que acreditar nela sempre, porque a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Se houver um minuto ainda, tempo aí, né? Estamos à disposição. Deus abençoe ricamente. Pastor, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.